Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrarmos o amor de Cristo, a Eucaristia. Vamos celebrá-la com fé e devoção, porque, como diz o Senhor hoje no Evangelho, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E o nosso tesouro é Jesus, que se dá neste Santo Sacramento. Saudamos também todos os nossos irmãos que estão unidos a nós em oração através da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e perdição dos ímpios. Pois da mesma forma que castigastes os adversários, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos. E começaram a cantar os hinos de seus antepassados. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da
as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que de um só homem, um homem que a morte já espreitava, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido realização das promessas. Mas vendo-as e saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se pensassem na pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. É como Deus lhes tinha preparado uma cidade. Não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaque, que era o depositário das promessas, como lhe tinha sido dito: por Isaque será assegurada a tua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor ao voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e, passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola ou também para todos os outros? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: O meu Senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem a conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diz-nos o Senhor hoje, no Evangelho que ouvimos, que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Quais são as joias do nosso tesouro que nós guardamos? Onde está o nosso coração? Jesus hoje dá-nos 3 joias para nós guardarmos no nosso tesouro e não deixarmos que ninguém nos tire essas joias. A primeira joia que nos dá é a fé.
Como guardamos a nossa fé? Que importância tem a nossa fé? Lembramo-nos da fé de vez em quando? Ou a fé guia os nossos dias, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras? Ou a fé é uma espécie de magia que às vezes é necessário usar para isto ou para aquilo? A fé é uma joia que nós devemos guardar no nosso coração e no nosso tesouro, para que o Senhor, quando nos perguntar por ela, nós saibamos onde ela está. A segunda joia que o Senhor nos dá é a esperança. Nós sabemos que havemos de abandonar este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos de cá. E, mais cedo ou mais tarde, havemos de ir para a pátria prometida, como dizia a segunda leitura, e vivemos na esperança de que o Senhor nos quer receber a todos no céu, na pátria que nos prometeu, na cidade que Ele preparou. Nós acreditamos no céu ou achamos que tudo se resolve neste mundo? Nós não fomos criados para o cemitério. Nós fomos criados para o céu, para Deus, para a vida. Nós fomos criados para a vida eterna. E devemos viver neste mundo na esperança, sabendo que o Senhor nos chama para Ele, não deixando que as coisas do mundo nos dominem, nos sufoquem e até que nos destruam. Esta é a segunda joia que o Senhor nos dá. A esperança na vida eterna, a esperança no encontro com Ele. E a terceira joia que o Senhor nos dá para o nosso tesouro é a caridade. Dizia Ele no princípio: vendei o que possuís e dai-o em esmola. A caridade é uma joia que o Senhor nos dá para que nós possamos pô-la em prática, para que façamos bem aos nossos irmãos. E há tanto bem que podemos fazer, há tanto bem que devemos fazer, porque o Senhor assim nos diz, porque também há tanto bem que nós recebemos de Deus e às vezes nem nos lembramos dos bens que Nosso Senhor nos dá, com que Nosso Senhor nos cumula. A caridade é também uma joia que nós temos no nosso tesouro, mas que devemos colocar à disposição dos outros, para ajudar quem precisa, para fazer bem a quem precisa. E repito, há tanto bem que podemos fazer. Nós não podemos ser cristãos de verdade e voltar as costas aos irmãos. Não podemos ser cristãos de verdade e fazer mal aos irmãos. Não podemos ser cristãos de verdade prejudicando, maltratando, pisando os outros. Não é assim que Nosso Senhor pede. E não é assim que Ele faz conosco. Porque de Deus vem só o bem. Deus dá-nos tudo o que nós precisamos para o nosso bem e assim nos pede que nós façamos. Ora, se o nosso tesouro tiver a esperança, a fé e a caridade, e se o nosso coração guardar estas joias que o Senhor nos dá, então estamos a cumprir o que Deus nos pede. Não temos joias falsas, joias que não nos levam a lado nenhum, que não nos encaminham para Deus, que não nos levam a fazer a vontade de Deus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso tesouro for Jesus, o nosso coração está com Ele. Se o nosso tesouro for Jesus, a nossa vida está com Ele. É isto que nos pede a Santa Mãe. O que ela nos pede a cada um de nós é para ouvirmos Jesus, amarmos Jesus, servirmos Jesus. Olhemos para ela e peçamos-lhe com todo o coração que ela nos dê a joia mais preciosa que ela tem, que é Jesus. Como dizemos na Salve Rainha, digamos também em silêncio: mostrai-nos Jesus, dai-nos Jesus, levai-nos a Jesus. Amém.
Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai e cantemos com toda a confiança. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos homens que governam as nações, para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados. Oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que nos mandais esperar a vossa vinda,
Ocupados em ser bons administradores, não permitais que os nossos corações se afastem da riqueza verdadeira que sois vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja bom Senhor os nossos sacrifícios, para a glória de Seu nome, por o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Hosanna,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos, Senhor, também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, e São José, o seu esposo, e os bem-aventurados apóstolos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou:
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Nós vos pedimos, senhores, que a comunhão nos vossos sacramentos nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, a celebração da Eucaristia é o maior e mais importante ato de adoração que podemos prestar ao Senhor. Agora, terminada a celebração da Eucaristia, nós queremos prolongar a nossa adoração e louvor ao Senhor Jesus e vamos fazê-lo através de uma procissão, da procissão com o Santíssimo Sacramento neste recinto do santuário. A adoração é a atitude fundamental do crente. Adorar Jesus é reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Adorar é, como Maria no Magnificat, louvar o Senhor, exaltá-lo e reconhecer com gratidão que Ele faz grandes coisas por nós, que Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Sobre o altar estará agora solenemente exposto o Santíssimo Sacramento para a nossa adoração. Quando o Santíssimo for exposto àqueles que de nós pudermos, ponhamo-nos de joelhos e adoremos ao Senhor cantando como o anjo ensinou aos pastorinhos. Rezemos juntos a segunda oração que o anjo ensinou aos pastorinhos e que é também oração de adoração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido,
e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor durante alguns momentos. Vamos agora dar início à nossa procissão eucarística. Convido-vos a disporem-se em duas filas atrás da cruz que já se encontra a abrir a procissão. A procissão é uma forma de oração de louvor e de adoração. Simboliza a nossa própria vida, mostrando-nos que não estamos sós nos caminhos da vida, não estamos sós nas dificuldades e canseiras, pois Jesus Cristo, presente na Eucaristia, caminha conosco. Ele é o nosso guia, o nosso caminho, a nossa força. Caminhemos em paz.
Na mensagem de Fátima, a adoração eucarística aparece explicitamente ligada à adoração a Deus Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a origem e a meta da Eucaristia. E é esta luz que compreendemos que na primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar, diante da luz que irradiava das suas mãos, os pastorinhos se tenham prostrado em adoração, repetindo: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Rezemos como eles e repitamos: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Continuemos a louvar e a adorar o Senhor cantando. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos.
Repitamos juntos: Jesus, bom pastor, nós vos louvamos. Jesus, bom pastor, nós vos louvamos. Jesus, nosso Salvador, nós vos louvamos. Jesus, nosso Salvador, nós vos louvamos. Jesus, nós vos louvamos por Maria. Jesus, nós vos louvamos por Maria. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. É a fonte e centro da nossa própria vida, na qual Jesus faz especialmente presente. Ele, que é a luz que ilumina os nossos passos e que guia os caminhos da nossa própria vida. Essa foi também a experiência dos pastorinhos de Fátima, que por isso não perdiam um momento para estar com Jesus escondido. Como eles, reconheçamos com gratidão esta presença que nos guia e, confiantes, continuemos a louvar o Senhor e a adorá-lo cantando. Repitamos juntos: Senhor, vós sois o pão vivo que desceu do céu. Senhor, vós sois o pão vivo que desceu do céu. Senhor, vós sois a força para a nossa fragilidade. Senhor, vós sois a força para a nossa fragilidade. Senhor, vós sois o nosso amparo nas dificuldades. Senhor, vós sois o nosso amparo nas dificuldades. O amor dos pastorinhos de Fátima a Jesus escondido é para nós uma escola onde aprendemos a adorar o Senhor. A respeito do Francisco, a irmã Lúcia conta que quando adoeceu, lhe dizia, quando ela ia a caminho da escola: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Imitemos São Francisco Marto, o pequeno adorador, e continuemos a adorar e a louvar a Jesus escondido, cantando. Feliz o povo que o Senhor
és a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. Ele disse e tudo foi feito. Ele mandou e tudo foi criado. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Repitamos juntos: Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. Na Eucaristia, aprendemos a viver voltados para os outros, certos de que também eles são presença de Deus para nós. O exemplo da vida dos santos pastorinhos mostra-nos o quanto a adoração eucarística é inseparável do compromisso em favor dos irmãos. Para os santos pastorinhos, a adoração era sempre também entrega em favor dos pecadores. Porque a adoração é compromisso, disponhamo-nos a servir a Deus nos irmãos e adoremos o Senhor na Eucaristia. Continuemos a louvá-lo cantando. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
nelas estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, contai hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, contai hoje por toda a eternidade. Irmãs e irmãos, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar por nós, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e cantemos iluminados pela fé. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Pelos povos do mundo inteiro, para que Deus os ajude a desenvolver-se e faça dos seus governantes homens de paz, oremos. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que Deus dê alimento a todos os homens e mulheres e a quantos o invocam nas suas necessidades, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Por esta Assembleia que formamos, para que espere a vinda gloriosa de Jesus Cristo e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum venere cenui et anticum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejamos a todos um bom resto de domingo, um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.